Pessoal desta amada igreja, com a paz do Senhor, que essa paz ela venha habitar em nossos corações. Vou pedir a liberdade aqui para os irmãos, já que nós estamos distantes de tirar a máscara. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 16, e versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. E a mensagem que o Senhor traz ao nosso coração hoje tem por tema o coração que Deus se agrada. E nós vamos ler assim, capítulo 16, versículo 7. Amém? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, Ele olha para o coração. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Para mim é um grande desafio estar aqui hoje, diante dos irmãos, para falar da palavra desse Deus que é tão tremendo. E a sua palavra é um tesouro tão precioso, que é uma responsabilidade imensurável levar a palavra do Senhor. É como se nós fôssemos responsabilizados de um grande tesouro, do qual não se pode perder. Então, trazer a palavra do Senhor para a igreja nesta noite é uma honra e uma grande responsabilidade para mim. Então, eu agradeço a pessoa do meu pastor e da minha pastora Maíra, que confiaram a mim essa tarefa. É uma tarefa, para mim, bem difícil. E ao meu esposo, Giovanni, que sempre que me dão esses desafios, eu corro até ele e digo: amor, me socorre. Porque, em termos de palavra, de alguém que tem o conhecimento, sempre que eu penso em pedir ajuda, eu peço pastor, eu peço meu esposo. Como ele estava mais perto, eu corri lá: amor, me ajuda. E ele, com muito carinho, nos ajudou. Então, que essa palavra que o Senhor trouxe hoje, ela venha entrar no nosso coração. E eu não quero que você olhe para mim, para a Raíssa. Eu não quero que você olhe para a diaconisa, porque eu não tenho nada. Eu não tenho absolutamente nada a ofertar a esta igreja hoje. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos conduz, Ele nos capacita. E Ele entrega ao indigno pecador como eu a sua palavra, para que eu pudesse entregar a esta igreja. Amém? Então, primeiro eu quero falar um pouquinho para vocês como é que essa palavra chegou até mim. No domingo retrasado, nós tivemos uma EBD maravilhosa. Que são as mulheres que estão participando dessa EBD conosco? Levanta a mão aí. As mulheres que estão frequentando a EBD. Tem sido um momento terapêutico, de cura, de bênção nas nossas vidas. E eu cheguei aqui no domingo retrasado, com o coração pequenininho. Porque o Senhor tinha me colocado durante aquela semana nos desafios. E eu não estava me sentindo a pessoa que eu sempre prego. A pessoa que eu sempre digo para todas as mulheres ser. Naquele domingo eu não estava me sentindo assim. E eu fui para a casa da minha sogra perguntando para Deus: Senhor, essa perfeição que eu estou desejando para mim, ela é impossível. Eu não estou conseguindo. É difícil demais. E o Senhor, naquele momento, como um brado, disse no meu coração: eu não quero perfeição, eu quero um coração que eu possa me agradar. E eu disse assim: Senhor, mas como é um coração que te agrada? Porque eu imagino que com toda a perfeição de Deus, com toda a sua sabedoria, com todo o seu infinito, tão imensurável, eu imagino que eu tenho que correr atrás de uma pessoa perfeita para que Ele pudesse se agradar de mim. E naquele dia, inclusive, essa mensagem está no meu coração desde o domingo passado. Naquele dia, eu estava sentadinha lá, o Giovanni me emprestou o Kindle dele, eu comecei a ler e veio essa mensagem para mim. E o Senhor falou comigo que todas as vezes que eu não estiver conseguindo, e essa palavra ela se estende a cada um de nós, todas as vezes que nós não estivermos conseguindo, lembre-se, o Senhor não quer de ti a perfeição, mas Ele quer um coração que se agrade nele. Ele quer um coração que ame-o com todas as forças. E Ele quer que a gente cumpra o primeiro e o maior de todos os mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas. Isso vem antes de qualquer outro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E eu vou contar aqui para vocês um pouquinho do contexto histórico.
Existia um grande homem, o rei Saul, que muitos aqui já ouviram falar. Eu vou falar bem rapidamente do rei Saul, só para que a gente entenda o contexto dessa mensagem. O rei Saul, ele era um rei que estava sobre Israel. O povo de Israel vinha de um período que eles estavam sendo governados por juízes. E eles olharam para as outras nações e desejaram um rei. O Senhor não queria dar um rei para eles ainda. Mas eles pediram um rei. E eles olhavam para as nações vizinhas. Eles viam reis bonitos, altos, fortes. Eles viam uma aparência. O Senhor não vê a aparência, irmãos. Nós vemos. Nós vemos a aparência. Nós olhamos para o nosso irmão e julgamos por aquilo que ele fala, por aquilo que ele veste, por aquilo, como a forma como ele se comporta diante de nós. Mas o Senhor, que é muito mais profundo do que as nossas mentes rasas e planas, vê o nosso íntimo. Ele vê o nosso âmago, ele vê aqueles momentos que nós nos dobramos diante do Senhor. Ele vê as palavras que nós lançamos sobre ele. Ele vê as palavras que nós dizemos a ele. Ele vê a sinceridade. O Senhor não quer super-heróis. O Senhor não busca super-heróis. Nós já temos um super-herói. Esse super-herói é Cristo e ele morreu por nós naquela cruz. Nós não precisamos ser super-heróis, mas nós precisamos ser filhos, servos, termos um coração que se agrade de Deus. E Saul era um rei, ele foi nomeado rei sobre Israel a pedido do povo. Ele era um rei bonito, ele era um rei de boa formosura, e aquilo agradou o povo. Saul, ele foi rei. Durante o primeiro momento do reinado dele, ele fez boas coisas, ele fez boas obras, ele procurou buscar a Deus. Mas houve um momento da vida de Saul que ele se desviou da vontade de Deus. E o problema não foi o Saul ter se desviado da vontade de Deus. Porque quantas vezes nós nos desviamos da vontade de Deus, mas Deus carinhosamente, ou não tão carinhosamente assim, nos traz para perto de si. Nos traz para aquele momento de intimidade, de comunhão, de sofrimento. Aquele momento onde que a nossa dor é tão profunda que a gente rasga a nossa vaidade e deixa de lado. Porque muitas das vezes o Senhor precisa fazer isso conosco. Ele precisa nos tirar do palco e nos levar aos pó, para que a gente venha reconhecer a nossa insignificância diante dele. E Saul começou a desobedecer ao Senhor. E o Senhor pôs no lugar de Saul um rei, o rei Davi. A história é longa, ela se estende. Existem muitos contextos dentro da vida de Saul, onde ele desobedecia a Deus, onde ele escolhia os sacrifícios ao invés de obediência, onde ele escolhia se colocar como um super-herói diante do povo, mesmo que isso desagradasse a Deus, onde ele escolhia não fazer a vontade de Deus para agradar ao povo. E o Senhor, por diversas vezes, repreendeu a Saul e disse que ele não deveria fazer isso. Eu lembro de uma passagem onde Saul desobedeceu uma ordem dada por Deus e ele diz a Samuel: não conta para o povo, não. Não conta para o povo, não, que eu fiz isso. Me justifica diante do povo e vamos ali adorar o Senhor. Quantas das vezes nós nos colocamos assim diante da igreja? Me justifica diante do povo. Me justifica diante do irmão. Me corrige só aqui no secreto. Não permita que as pessoas percebam que eu não sou perfeito. Não permitam que as pessoas percebam que nós não somos perfeitos. Mais uma vez, o Senhor ele nos exorta. O Senhor não quer uma capa de super-herói. O Senhor nos quer com esse coração frágil, com esse coração quebrantado. Uma das características que agradava ao Senhor em Davi é que ele diz que ele tinha um coração contrito. Então, o Senhor coloca Davi sobre rei de Israel e Davi também peca. Quem conhece a história de Davi sabe que ele pecou. E quando o profeta Natã confrontou ele, eu imagino, vocês já magoaram alguém que vocês amam? Alguém que vocês amam, talvez a esposa, ou uma mãe foi impaciente com o filho e gritou, e depois sentiram aquela sensação de eu magoei a pessoa que eu mais amo nessa terra. Eu imagino que Davi, ele tenha se sentido assim. Eu magoei ao meu Senhor. Eu pequei diante de Deus. A Bíblia diz, eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus aí no Salmo 51. O Salmo 51 a palavra de Deus no Salmo 51, isso aqui é uma oração, é um cântico, é um louvor. E aqui está
o espírito dessa mensagem: o Senhor não vê como o homem vê. De repente, aos nossos olhos humanos e tão analistas, a gente olhava um Deus injusto quando disciplinou Saul. Mas o Senhor, Ele olha o teu coração. É por isso que muitas das vezes a gente olha pessoas e a gente sabe a história delas. A gente sabe o quanto de erros que ela tem. A gente conhece aquela pessoa e a gente não entende por que Deus usa essa pessoa. Eu não entendo, fulano de tal faz isso, 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 e eu sei. A igreja pode até não saber, mas eu sei. Mas Deus usa essa pessoa, isso não faz sentido para mim, porque nós olhamos com os olhos humanos, nós olhamos aquela pessoa que vai à igreja todos os dias, nós olhamos aquela pessoa que a gente considera um fiel dizimista, nós olhamos aquela pessoa que se veste como crente, que fala como crente, mas não olhamos aquela pessoa que quando peca, ele sente como se tivesse magoado a pessoa que ele mais ama nessa terra. Imagine aí na sua mente a pessoa que você mais ama. Imagina a pessoa que você mais ama aqui nessa terra. Imagina você ferindo ela profundamente. Você falando uma coisa ou fazendo alguma coisa que ia deixar essa pessoa arrasada. Eu imagino que foi assim que Davi se sentiu diante de Deus. Eu imagino que ele olhou para o seu pecado e viu o quanto daquilo estava afastando ele de Deus. Então Davi, depois de confrontado pelo profeta, ele escreve esse salmo. E eu gostaria de ler com a igreja, gostaria que vocês percebessem a profundidade das palavras de Davi. E ele diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Senhor, quem é que... quando nós olhamos para nós mesmos, nós não vemos misericórdia. Mas quem é capaz de olhar para Cristo, aquele que entregou a sua vida no madeiro, aquele que nos representou e que estendeu todas as infinitas misericórdias de Deus sobre a nossa vida. Então, quando nós formos nos achegar ao Senhor, não importa o que você fez, não importa o quanto você se julga impuro diante de Deus. Eu tenho certeza que Davi, nessa situação, se julgava o pior dos pecadores por aquilo que ele tinha feito. E ele disse assim: Senhor, estende a tua misericórdia, mas estende mais um pouquinho. Estende a multidão das tuas misericórdias sobre mim, porque eu preciso. E que o Senhor, Ele venha estender as multidões das suas misericórdias sobre as nossas vidas, porque nós precisamos. Quem precisa da misericórdia de Deus sobre a sua vida, porque sabe que no seu íntimo não vale nada, mas com o Senhor nós somos nação eleita. E ele diz mais, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi reconhecia o seu pecado. Ele continua: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Irmãos, eu acredito que uma das coisas mais difíceis é nós colocarmos o nosso pecado diante de nós. É muito mais fácil a gente esconder o nosso pecado debaixo do tapete. É muito mais fácil a gente olhar para o nosso pecado e ignorar e fingir que não aconteceu. É muito mais cômodo, é muito mais confortável nós pecarmos e olharmos para ele e dizer: não foi nada. Mas quando a gente olha para aquilo que a gente fez e diz assim: Senhor, o quão magoado o Senhor está comigo por ter feito isso. O quão triste o Senhor está comigo porque eu fiz isso. Então, Senhor, vem sobre mim. Através do teu filho Yeshua, que me deu a esse acesso, vem sobre mim com as tuas misericórdias. E o pecado que eu vejo diante de mim, dissipa o Senhor da minha vida. Eu imagino a oração de Davi. E eu imagino, eu não sei se vocês já sentiram esse momento em que você peca e você vai lá diante de Deus e você rasga a sua alma. Você não entende nem como é que esse perdão vai chegar até você. De tão difícil que é para você ser perdoado. Na sua concepção. Mas Davi, ele diz o seguinte, ele diz assim: contra ti, e contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado. Davi não tinha pecado apenas contra Deus. Se ele fosse analisar por outro ponto de vista, ele tinha pecado contra uma mulher, ele tinha pecado contra Urias, ele tinha pecado contra uma nação. Ele era rei sobre Israel. Ele não estava preocupado com o que as pessoas iam dizer dele. Ele nem tinha sido exposto, ele poderia muito bem guardar o seu pecado debaixo do tapete e ninguém viu.
Mas o pecado dele estava diante dele. E principalmente o pecado dele estava diante daquele que tem os olhos sobre nós e sobre todas as coisas. E tudo bem que o irmão não me perdoe. Tudo bem, é ele, Deus, eu preciso ser perdoada, ele precisa me perdoar. Mas isso é você e Deus. Mas eu preciso urgentemente, misericordiamente, do perdão de Deus sobre a minha vida. Sem esse perdão nós não sobrevivemos. Sem o acesso a Deus, sem a graça, a misericórdia e o cuidado de Yeshua sobre as nossas vidas, não há como sobreviver. Nós vamos viver eternamente carregando culpa. Então, quando o Senhor, Ele nos traz essa oportunidade de nos colocarmos diante dEle, de pegar o nosso coração. A Bíblia diz que Davi tinha um coração contrito. Imagino que um coração contrito é um coração despedaçado. É um coração se desmanchando diante do Senhor. Você sabe, você já pecou contra Deus, mas não é aquele pecado que a gente, quando vai orar, diz assim, Senhor, perdoa os meus pecados. A gente não sabe nem citar os pecados que a gente quer perdão. Eu estou falando daquela vez que você magoou a Deus tão profundamente que aquilo doeu na sua alma. Você tinha até vergonha de se ajoelhar diante de Deus. Você olhava para mim e dizia assim, Senhor, como eu poderei me achegar a Ti, sendo Tu santo, com o pecado que tem sobre mim. E eu imagino Davi clamando por essa misericórdia. E essa misericórdia eu, você, todos nós temos através daquele que pagou o preço. Nós não precisamos mais de sacrifícios. O que nós precisamos é de um coração sincero. O que nós precisamos é parar de nos justificarmos para Deus. Parar de inventar historinhas para justificar os nossos erros, os nossos pecados, a nossa falha. O que nós precisamos é nos achegar a Deus com sinceridade. É dizer, Senhor, eu pequei contra Ti. Mas estende sobre mim a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, através do Teu Filho. É disso que nós precisamos, porque nós temos um que nos justifica. Nós temos um que pagou o preço. Nós temos um que nos permite esse acesso. E ele continua e ele diz assim... Eu vou ler mais alguns trechos para ser mais rápido. E ele diz assim, que eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no teu íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E ele diz mais, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quantas vezes nós temos dito para o Senhor, cria em mim um coração puro. Senhor, renova em mim aquele coração. Quando a gente aceita Jesus nos primeiros meses da nossa vida, a gente se apaixona. Eu não sei como é que vocês conhecem aquele sentimento de paixão. Quem já se apaixonou sabe. Nos primeiros meses da nossa vida, nós nos apaixonamos. A gente quer estar na igreja, a gente quer fazer a obra, a gente quer fazer o ID, a gente quer fazer tudo. A gente fica procurando motivos para agradar o Senhor. Senhor, o que é que eu posso fazer por Ti? Porque eu quero chamar a Tua atenção. E muitas das vezes a gente perde essa essência. Então, que todos os dias o Senhor venha nos trazer para essa essência. E a gente venha dizer, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E não me lance fora da Tua presença. E não retires de mim o Teu Espírito Santo. Quantas vezes a gente já perdeu há muito tempo a essência, o Espírito Santo de Deus e nem sente falta. A gente sente tristeza, a gente sente solidão, sente depressão e não entende o motivo. Vamos parar, vamos olhar, vamos ver se o Espírito Santo de Deus ainda habita em nós. Se ainda nós sentimos aquele comichão todas as vezes que a gente faz alguma coisa errada. Ou se o pecado já passa por nós despercebidos e a gente nem se dá conta. A gente nem se arrepende. A gente nem lembra dele pelo nome, nem coloca ele diante de nós. Muitas das vezes a gente perdeu a sensibilidade.
Mas a gente vai resgatar essa sensibilidade em nome de Jesus. Nós vamos buscar em Deus esse primeiro amor, essa primeira paixão, porque tem aquele que nos justifica, aquele que resgata, aquele que cria em nós o coração puro que Davi pediu aqui, que ele disse: cria em mim um coração puro e não afasta de mim a tua presença. Irmãos, eu penso que Deus, ele tinha um negócio especial com Davi. Porque Davi, ele tinha um sentimento tão forte. Olha o que ele diz nessas palavras. Ele diz assim: não afasta de mim tua presença. Eu imagino que ele diz: tudo bem tu tirar o reinado, tudo bem tu tirar o povo, tudo bem tu tirar minha riqueza, tudo bem, mas não afasta de mim a tua presença. Quantos de nós têm perdido a presença do Senhor no nosso caminhar? Então vamos olhar para Deus e vamos dizer: Deus, não retires de mim o teu Espírito. Sem o Espírito de Deus, sem a misericórdia do Senhor, sem a presença de Yeshua nas nossas vidas, nós não somos nada. Nós somos como folha seca que o vento joga de um lado para o outro. Nós não somos super-heróis, irmãos. Nós podemos tentar ser o melhor que somos. Mas uma pessoa, ela se levantou, ela estava bem ali, ela me mandou uma mensagem essa semana. E aquela mensagem, ela chegou como um ponto muito forte para o meu coração. E a mensagem dizia assim: nós somos o melhor do que podemos ser, mas não somos tudo aquilo que gostaríamos. Nós gostaríamos de ser muito melhores do que nós somos. Mas o Senhor não permite que nós sejamos perfeitos, para que a gente busque Ele na nossa imperfeição, para que a gente busque Ele na nossa fragilidade, para que a gente busque Ele, porque nós vamos reconhecer que nós não somos nada, mas que nós vamos buscar a Cristo. E esse amor, essa graça, aquele sacrifício vai nos dar força e alegria para continuar. E Ele diz assim, eu vou pular aqui para o final. Os sacrifícios para Deus. Eu estou encerrando, irmãos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezarás. Você sabe o que Deus quer de nós essa noite? O que Deus quer de nós essa noite não é perfeição. Deus não quer perfeição. Deus não quer que a gente acerte todos os dias, porque nós vamos errar, isso é um fato. O que Deus quer é que todas as vezes que a gente errar, aquilo chegue tão pesado no nosso coração, que a gente venha entregar diante do Senhor um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração dilacerado de tristeza, porque magoou aquele a quem mais nós amamos. E a gente vai se achegar diante dele e vai dizer: Senhor, olha para o sacrifício do teu filho na cruz e me perdoa porque eu sou pecador. Como o próprio Isaías dizia, eu sou de impuros lábios e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Então nós somos pecadores. Nós habitamos no meio de pecadores. Cada um que a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para trás. Você não vai encontrar nenhum super-herói, mas você vai encontrar pessoas pecadoras igual você. Pessoas que estão todos os dias tentando acertar igual você. Mas o que vai nos diferenciar de Saul e de Davi é nós termos esse comprometimento, esse coração quebrantado e arrependido diante de Deus. Então, que você venha olhar para Deus essa noite. E todos os dias, você sabe o que é todos os dias? Assim como nós nos alimentamos e a fome chega a doer no estômago, que todos os dias nós venhamos jogar o nosso coração diante de Deus e dizer: Senhor, errei de novo, mas eu quero recomeçar em Ti todos os dias, porque as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã e todos os dias sobre as nossas vidas. Então, que nós venhamos olhar para Deus, venhamos olhar para Cristo e ver nele a perfeição, e ver nele aquele que quer trazer em nós um coração puro e um espírito reto e inabalável diante do Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade maravilhosa de poder trazer a palavra desse Senhor. Que o Senhor nos abençoe,
em nome do seu Filho Yeshua. Amém.